Bom, continuando a nossa matéria de hoje, a responsabilidade internacional, nós estávamos falando antes do nosso intervalo sobre a questão dessa responsabilidade não decorrer necessariamente do descumprimento de uma obrigação específica prevista em um tratado internacional, mas simplesmente ocorrer por conta da prática de um ato ilícito. E que esse ato ilícito internacional poderia ser tanto comissivo ou omissivo. Até demos como exemplo um case envolvendo o canal de Corfu no conflito Albânia e Reino Unido por conta das minas marítimas que estavam naquele canal. Que a Albânia dizia que não era de responsabilidade dela e que a corte acabou realmente reconhecendo que não era de responsabilidade dela no primeiro momento, porque não se poderia afirmar que ela teria colocado aquelas minas ali, mas que, obviamente, por estar o canal dentro dos limites territoriais marítimos da Albânia, que a Albânia deveria ter tido o dever de vigilância com relação a essas minas. E, muito embora ela não as tivesse colocado, ela deveria ter tomado todas as cautelas para se evitar danos a outras pessoas, como foi o caso dos navios britânicos que foram atingidos com a explosão dessas minas. Bem, nós temos uma outra situação que é muito importante falar quando falamos de responsabilidade internacional e que diz respeito à questão justamente do órgão estatal envolvido. Muitas vezes, quando se fala em responsabilidade internacional, pode-se passar o equívoco de que a responsabilidade internacional seria cometida pelo Estado apenas pelo representante de Estado, ou seja, pelo chefe de Estado. Isso não é verdadeiro. Aliás, conversando sobre o tema com vocês, quando a gente falou de imunidades diplomáticas, ficou bastante claro que qualquer membro da missão diplomática age como se fosse um longa-manos do chefe de Estado, porém nos limites de sua função. E o que quer dizer? Que eu posso ter uma responsabilidade internacional cujo causador do ato não seja de forma imediata o chefe do Estado, mas seja qualquer outro órgão que atue em nome do chefe de Estado na relação internacional. Eu posso ter essa responsabilidade internacional. De outro lado, a responsabilidade internacional, ela se estende aos outros poderes do Estado. Muito embora o grande representante do Estado perante a sociedade internacional seja o chefe de Estado, é perfeitamente possível e admissível na sociedade internacional que um Estado possa ser internacionalmente responsabilizado por atos praticados por membros de outros poderes e que têm reflexos negativos para outro Estado na sociedade internacional. Então, é possível, sim, a responsabilidade do Estado por atos do poder legislativo ou por atos do poder judiciário, que têm determinados efeitos internos que podem até ser considerados lícitos, obviamente, porque decorrem da expressão desses poderes, mas que, perante a sociedade internacional, acabam importando em prejuízos a outros Estados. Um caso que trabalha com isso muito bem, mais uma vez, é o próprio caso que nós mencionamos da Alta Silésia antes do intervalo. Então vamos aqui agora comentar esse caso da Alta Silésia numa outra perspectiva, na perspectiva, sem sombra de dúvidas, que nos interessa para esse tópico. Apenas lembrando esse caso da Alta Silésia. A Alta Silésia ela estava integrada à Alemanha. A Alemanha, em 1915, concedeu autorização para que uma empresa alemã fizesse a produção de nitrato na região. Em 1919, a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, perdeu quase 10% do território dela, e esse território foi destinado para a Polônia. Houve, nesse ínterim, a sucessão de empresas. Uma outra empresa alemã acabou sendo responsável pela produção e, por consequência, pelos lucros ou proveitos decorrentes da exploração econômica. E aí eu conversei com vocês que o governo da Polônia acabou expropriando aquela empresa
sob o argumento de que Chorzów agora estaria em território polonês. E então houve uma série de tentativas dessa empresa para conseguir, junto à justiça polonesa, inclusive através da Corte Arbitral em Paris, uma solução, pelo menos de caráter indenizatório. Como não houve a indenização, a empresa se socorreu, através da Alemanha, à então Corte Permanente de Justiça Internacional, o órgão que historicamente antecede a Corte Internacional de Justiça. E o órgão concluiu que haveria a obrigação de indenizar, sim, por conta do prejuízo causado com a expropriação dos bens daquela empresa, da Alemanha. Bem, eu falei para vocês, agora, há poucos segundos, nessa segunda parte da aula, que a responsabilidade internacional ela pode dizer respeito não apenas à responsabilidade do chefe do executivo, ou melhor dizendo, do chefe do Estado, que normalmente não se confunde com o chefe de governo nos modelos parlamentaristas. Nos modelos presidencialistas, normalmente o chefe do executivo é quem assume as duas funções, a de chefe de Estado e chefe de governo. E, diante disso, nós temos a possibilidade de responsabilidade internacional a partir de decisões de outros poderes. Este caso da Alta Silésia é o típico exemplo disso, porque a justiça polonesa foi primeiramente instada pela empresa alemã para tratar da expropriação, para que ela decidisse se caberia ou não a indenização pela desapropriação. E, num primeiro momento, o que houve? O Poder Judiciário polonês negou a indenização. Isso é que justificou a entrada da Alemanha perante a Corte Permanente de Justiça Internacional à época para fazer a reclamação contra a Polônia. A violação que foi questionada pela Alemanha não foi mais diretamente o fato da expropriação do governo polonês, mas foi o julgamento feito pelo Poder Judiciário polonês que não reconheceu o direito à indenização que a empresa alemã teria pelo ato expropriatório praticado pelo governo polonês. Então, como vocês podem perceber, esse caso da Alta Silésia acaba tendo uma repercussão na sociedade internacional também para a detectação da chamada responsabilidade internacional por outros órgãos do Estado. E é, portanto, um caso que merece, sem sombra de dúvidas, ser analisado e ser lido com bastante tranquilidade. Bem, vamos voltar então aqui à projeção, né? Espero que esteja ficando claro para vocês a matéria de hoje, né? Que é uma matéria muito importante, como vocês podem perceber. Então, a responsabilidade internacional abrange atos praticados como cumprimento de dever estatal. Tanto atos praticados pelo Poder Executivo, como atos praticados pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Muito embora internamente, naquele caso da Alta Silésia, o Poder Judiciário polonês tenha, com base na legislação interna do seu país, interpretado essa legislação e negado a indenização para a empresa alemã, houve uma solução diferente dada pela sociedade internacional. E essa solução diferente levou em conta a ideia de ato ilícito internacional que a Polônia teria praticado contra a Alemanha, ao causar prejuízo injustificável a uma de suas empresas. Bem, nós também falamos de responsabilidade internacional quando nos referimos, muitas vezes, à responsabilidade por atos administrativos internos. Eu posso ter alguns atos administrativos que se encontram perfeitamente justificáveis à luz da legislação interna de cada Estado, mas que nem por isso podem ser considerados internacionalmente como atos lícitos.
Porque a ideia de ato lícito perante a sociedade internacional não é necessariamente igual à ideia de ato lícito no sistema jurídico interno de cada Estado. Justamente essa diferença, ela possibilita, por vezes, um conflito internacional e até a responsabilidade internacional do Estado que praticou o ato administrativo internamente, porém com repercussões sobre outras pessoas de interesse da sociedade internacional ou não. Assim, nós podemos falar que a chamada responsabilidade por ato administrativo interno, por exemplo, nos atos contra contratos de interesses estrangeiros. O que são contratos de interesses estrangeiros? Qualquer contratação feita por qualquer governo para que uma empresa estrangeira ou para que um outro Estado venham a atuar no território do Estado que os contratou para o desenvolvimento de alguma atividade. Por exemplo, salvo o melhor juízo, coube a uma empresa japonesa no processo de licitação do chamado desassoreamento da Marginal Tietê, aqui na cidade de São Paulo, assumir essa tarefa desse contrato administrativo. O que é o desassoreamento, só para vocês saberem? É a retirada da terra que está na parte mais funda da calha do rio. E esse contrato foi um contrato milionário celebrado pelo governo do estado de São Paulo, na década de 80 e na década de 90. O que acontece? A questão toda está relacionada ao fato de que a empresa japonesa que fez o contrato, a partir do instante em que ela celebrou o contrato, ela tem um direito adquirido com relação a esse contrato. O contrato, ele forma a ideia de direito adquirido. Eu estou dando aqui o exemplo do desassoreamento da calha do Rio Tietê para mostrar para vocês que eu posso ter, muitas vezes, não apenas o chefe de Estado, que é quem representa o Estado perante a sociedade internacional, realizando contratos de interesses estrangeiros. Mas eu posso ter governos de outros Estados membros da federação, no nosso caso Brasil, governos municipais ou até mesmo chefes de outros poderes do Estado que não representam o Estado na sociedade internacional. O que acontece? Eu não posso, pura e simplesmente, a troco de nada, sob a alegação da teoria do fato do príncipe, que é uma teoria que existe no direito administrativo, suspender ou cancelar um contrato com uma empresa estrangeira. Se eu fizer isso, eu estaria até aplicando internamente a ideia de que a administração pública tem o poder para revisar o contrato administrativo. E a administração pública tem esse poder. Se vocês ainda não estudaram isso, vocês estudarão na unidade referente a direito administrativo. A administração pública ela tem poderes para alterar a equação econômico-financeira de um contrato administrativo. O que é essa equação econômico-financeira? Quanto ela terá que pagar pela obra pública e o que terá que ser feito de serviço pelo vencedor da licitação naquele contrato administrativo. Se, no entanto, esse contrato diz respeito a uma empresa de procedência estrangeira, essa empresa de procedência estrangeira, sentindo-se altamente prejudicada por uma modificação do contrato administrativo, que internamente foi feita de forma justificada, com base na possibilidade de alteração unilateral, que eu acabei de mencionar aqui, ela poderá internamente tentar modificar essa decisão. Então, vamos supor, no caso do governo de São Paulo, que o governo japonês, que a empresa japonesa, sentindo-se prejudicada com a alteração unilateral do contrato administrativo, procurasse o judiciário. Claro, ela procuraria o judiciário brasileiro. E no judiciário brasileiro ela tentaria se defender.
Vamos supor que ela não tivesse êxito no judiciário brasileiro para tanto. Não obtendo uma solução de conflito pelo judiciário brasileiro, restaria ela se valer o quê? Do amparo do governo japonês para que o governo japonês procedesse a alguma reclamação internacional perante, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, para tratar esse tipo de situação, alegando até mesmo eventual desapropriação indireta, se fosse o caso. Então, percebam vocês que os atos administrativos internos podem ter consequências na sociedade internacional, mas que cabe buscar a solução do conflito, primeiramente, dentro do judiciário interno de cada Estado. Se não houver condições de uma solução disso, apesar da solução interna ter sido definitiva, é possível, então, que, eventualmente, o Estado de nacionalidade daquela empresa interessada possa se valer de algum organismo internacional, como é o caso da Corte Internacional de Justiça, para proceder a uma reclamação diante de um ilícito internacional. Deu para vocês perceberem? Não existe, então, a ideia de que o ilícito internacional existe porque há um ilícito interno. Pelo contrário, às vezes internamente não há ilícito nenhum. E o ilícito acaba sendo discutido internacionalmente. Então, mais uma vez, fica afastada aquela ideia de que a responsabilidade civil, perdoe-me, de que a responsabilidade internacional seria uma responsabilidade inócua. É que para ela ser exercida pelo Estado, é necessário que o Estado, então, entenda que a situação da empresa envolvida com outro Estado seja uma situação de interesse do Estado que procederá à reclamação perante o organismo internacional. É possível ainda a responsabilidade internacional sob a alegação de atos de prisão arbitrária e maus tratos a algum estrangeiro que está em território, no nosso caso, brasileiro. A mesma coisa vale o contrário, para um brasileiro que está em território de outro Estado e o Estado brasileiro tenta solucionar essa situação e não consegue. Então, ele vai a alguma corte internacional. Atos de expulsão arbitrária também é a situação. Por isso que há, às vezes, tanto cuidado para se trabalhar com atos de prisão e com atos de expulsão arbitrária. Vocês se lembram que nós comentamos na aula passada sobre questões de imunidade de jurisdição e de imunidade de execução. A teoria da imunidade absoluta e a força que ela tem para que não ocorram prisões no estado de acolhimento do membro da missão diplomática do estado acreditante. Então, eu não posso simplesmente determinar a prisão porque existe uma imunidade diplomática. Essa prisão seria arbitrária. É necessário que o estado de acolhimento comunique o estado acreditante para saber o que será feito, o que deve ser feito. Mesma coisa com a expulsão arbitrária. Por isso que o Estado brasileiro, na verdade, teve todos os cuidados com relação, por exemplo, ao caso Cachola, envolvendo o governo italiano e o governo brasileiro. O Cachola alegava que ele era preso, que ele estava sendo processado por razões políticas pelo governo italiano, conseguiu o asilo territorial no Brasil e o governo italiano pediu ao governo brasileiro que fizesse a extradição do Cachola. Então, como vocês podem perceber, as coisas não são simples, não é um passe de mágica, porque existem detalhes que têm que ser superados para se definirem determinadas situações. E a prática de atos militares, que ainda que sejam celebrados dentro do que dispõe a norma interna de um Estado, podem muitas vezes, quando cometidos com relação a estrangeiros, importar na responsabilidade internacional. Ou ainda, quando cometidos contra o próprio povo, se são atos que acabam sendo julgados pela sociedade internacional como atos que violam direitos humanos. Então, aí nós também temos a possibilidade de discussão isso perante a sociedade internacional. Há uma pergunta aqui. Nos casos de prisão arbitrária e maus tratos, o Estado prejudicado deve recorrer perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a CIJ?
Bem, aí vai depender justamente da alegação. A alegação, normalmente referente a direitos humanos envolvendo o Brasil, elas submetem à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E o órgão para tratar do tema é a Corte Interamericana. Mas se a alegação não for apenas violação de direitos humanos com uma repercussão local, mas violação de direitos humanos que interessa à humanidade, a gente pode até discutir eventualmente a competência até mesmo do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, por quê? Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos não é o único tribunal internacional com competência para tratar de direitos humanos. A própria Corte Internacional de Justiça pode residualmente agir nesse sentido e o Tribunal Penal Internacional age nesse sentido para fins de reparação criminal. Reparação internacional criminal, não a reparação internacional civil. Tá bem? Então, aí vai depender justamente da maneira que será tratada a situação concreta. Bem, uma outra questão relativa à solução de conflitos diz respeito à chamada responsabilidade internacional por negação da justiça. Isso é um caso difícil de termos no Brasil, que trabalha com uma ideia bastante interessante de atividade jurisdicional, pelo menos desde a Constituição de 88. Tá? Por quê? Porque há alguns problemas que acabam sendo remetidos à sociedade internacional para que ela os analise, que diz respeito à falta de acesso das pessoas ao poder judiciário. Então, de repente, em um determinado estado da sociedade internacional, existe uma dificuldade de acesso. O acesso ao judiciário deve ser facilitado. A Constituição brasileira, tanto a de 88, a atual, como a emenda constitucional de 69, que é uma alteração profunda da Constituição de 67, que também previa esse princípio, e se não me falha a memória, até a Constituição de 46 previa um princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Esse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário se encontra previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, princípio segundo o qual ninguém poderá ser privado de acessar o Poder Judiciário quando houver uma ameaça ou uma lesão efetiva a um direito. Então, tanto sobre o aspecto de tutela preventiva, como sobre o aspecto de tutela reparatória. Mas percebam vocês, nós podemos ter estados na sociedade internacional que não estejam avançados do ponto de vista legislativo ou constitucional a este nível que o Brasil está. E aí a dificuldade de acesso passa a ser um questionamento. Nós podemos também ter a chamada dificuldade de acesso material. E aí qualquer Estado, inclusive o Brasil, que prevê o princípio da inafastabilidade, poderia ser eventualmente responsabilizado internacionalmente. A ideia de que, muito embora a norma preveja o princípio da inafastabilidade, essa dificuldade de acesso tem se demonstrado em casos concretos, submetidos para apreciação da sociedade internacional. Isso é possível. Não é o que o nosso histórico de Brasil tem revelado. O Brasil, então, tem, com relação a esta questão de acesso, procurado até mesmo facilitar, de algumas maneiras, o acesso ao Poder Judiciário. Por exemplo, o consumidor, nas relações de consumo, tem o direito de acesso ao Poder Judiciário no foro de seu domicílio, ainda que um contrato de adesão firmado com o fornecedor diga que o foro competente será o do fornecedor. Então, aí está uma regra clara de facilitação de acesso. O consumidor poderá propor a ação no foro de seu domicílio e não terá que se deslocar para audiências ou para praticar outros atos processuais através de advogado para, às vezes, distâncias enormes do seu domicílio contra o fornecedor.
Então, a dificuldade de acesso, ela gera responsabilidade internacional, porque ela, na prática, ela significa uma negação da justiça. Não estou falando, então, aqui do fato do indeferimento de um pedido. O indeferimento de um pedido faz parte das regras do direito. Eu estou me referindo ao simples fato da pessoa não ter acesso à justiça. Outra questão que pode gerar a responsabilidade internacional é a chamada omissão do Estado em prover a assistência judiciária. A assistência judiciária é uma decorrência do acesso à justiça que tem que ser universalizado. O acesso universal à justiça é um direito dado pelo Estado para qualquer pessoa. E a sociedade internacional o reconhece. Ora, se eventualmente esse direito acaba não sendo concedido em determinadas situações, isso tem que ser trabalhado. Seja através de uma questão de superação das dificuldades estruturais, como é o que é feito no Brasil hoje, porque o Brasil é um país de dimensões territoriais continentais e não tem uma infraestrutura hábil para que a Defensoria Pública proceda à assistência judiciária em todo o território nacional. Então, por conta disso, a OAB acaba contribuindo de forma histórica e notável com a chamada assistência judiciária, inclusive com advogados que acabam representando os interesses de pessoas que não pagam nenhum centavo para esses advogados, porque esses advogados exercem a chamada assistência judiciária gratuita. Então, a omissão na assistência judiciária é um grande problema, que pode existir em determinadas localidades, mesmo no Brasil, em que pese o Brasil ter uma lei de assistência judiciária da década de 50 e ter a lei que instituiu a Defensoria Pública. Aliás, a Constituição a previu e as leis posteriores trabalharam com a Defensoria Pública. Então, é muito importante ter isso em mente, que eu posso também ter uma omissão em assistência judiciária, que pode ser formal, porque a lei de um Estado não a prevê, ou não a prevê em forma a alcançar aquilo que o Estado deveria oferecer para as pessoas, ou também porque, muito embora esteja prevista numa lei, esta omissão acaba se revelando em determinadas áreas do Estado. Em estados de dimensões continentais como o Brasil, este é um problema muitas vezes. Não a falta de previsão formal da assistência judiciária, mas a falta material. E se não fosse a OAB, e se não fosse inclusive o Ministério Público, que acaba historicamente exercendo esse papel de suprir a falta da Defensoria Pública e da OAB com relação a convênios em determinadas localidades, nós teríamos uma questão de negação de justiça muito grande no direito brasileiro. Nós podemos dizer que existe a negação de justiça no Brasil? Em questões materiais, sim. Do ponto de vista formal, nós já temos uma legislação que atende àquilo que o direito internacional exige. O problema nosso, então, passa a ser, de novo, um problema de discussão das estruturas, se elas são compatíveis ou se elas ainda não são compatíveis com a demanda que se exige para a assistência judiciária. O terceiro tópico da responsabilidade internacional por negação da justiça é um tópico mais polêmico. É o tópico que diz respeito à demora na prestação jurisdicional. E por que mais polêmico? Porque a demora na prestação jurisdicional, em primeiro lugar, não é uma exclusividade do Brasil. E porque, em algumas situações, nós temos até uma celeridade de prestação jurisdicional. Normalmente, nós temos a demora. A demora ela tem uma série de questões por trás dela. E são questões não apenas quanto à celeridade dos atos processuais, não apenas com o fato de termos ou não termos recursos para que a pessoa inconformada com a decisão procure a reforma dessa decisão. Porque o próprio direito ao recurso é um direito humano. O direito não apenas de acesso, também compreende o chamado direito ao recurso, diante do inconformismo que qualquer pessoa pode ter com relação a uma sentença judicial que lhe seja desfavorável.
Eu estou me referindo aqui à demora que pode ocorrer pela deficiência estrutural. E, mais uma vez, nós estamos diante de um problema brasileiro. Nós temos, muitas vezes, deficiência estrutural para o atendimento das demandas em comarcas de menor expressão populacional. E aí não existe um acompanhamento tão de perto pelo Poder Judiciário naquele estado. E isso, às vezes, faz com que a prestação jurisdicional seja mais demorada. Ou ainda a insuficiência de órgãos do judiciário em uma determinada comarca para atender à demanda daquela comarca, que precisaria não apenas de 2 juízes, por exemplo, mas de 4 ou 5. É um outro problema de deficiência estrutural. Deficiência estrutural, às vezes, pela quantidade de insuficiência de auxiliares da justiça, que acabam sendo designados para trabalhar naquela comarca. Então, a demora da prestação jurisdicional é uma questão bastante polêmica, mesmo para fins de responsabilidade internacional por negação da justiça. Bem, quais são os sistemas de responsabilidade internacional? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade no chat ou mesmo no áudio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse tópico. Quais são os sistemas de responsabilidade internacional? Nós temos, fundamentalmente, a regra do sistema, que é a da responsabilidade subjetiva. Aqui, o que nós temos é a necessidade do Estado vítima demonstrar que o Estado agente praticou um ato que é a causa do dano sofrido pelo Estado vítima. Aqueles 3 pressupostos aos quais nos referimos na primeira parte da aula de hoje. Mais do que isto, o Estado agente, ele tem que ter agido com culpa. E aqui nós temos uma dificuldade. Então, o sistema de responsabilidade internacional, ele é dominantemente relacionado à demonstração da culpa desse Estado. E a demonstração da culpa, ela é uma demonstração casuística. Eu não preciso provar de que o Estado quis prejudicar necessariamente o outro Estado. Mas eu tenho que provar que houve alguma imprudência, pelo menos, do Estado agente. Ou alguma negligência do Estado agente, para que se possa invocar o ato ilícito internacional. Então, a ideia da sociedade internacional ainda é uma ideia presa bastante à teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. Bem, essa ideia de responsabilidade subjetiva, no entanto, possui algumas exceções. E todas as exceções, elas estão relacionadas à proteção ambiental internacional, ou direta ou indiretamente relacionadas. Assim, nós podemos trabalhar com um outro sistema, que é um sistema muito mais sofisticado de responsabilidade internacional, que é o sistema da responsabilidade sem culpa, também chamado sistema da responsabilidade objetiva. Como nós falamos há alguns minutos atrás, acho que na primeira parte da aula, nós podemos ter no direito internacional ambiental o chamado princípio da precaução e no chamado direito sanitário internacional o chamado princípio da prevenção de danos. Isso significa que
existe um maior nível de proteção na sociedade internacional quando nos referimos à saúde internacional e a meio ambiente internacional, porque estamos tratando com princípios de natureza preventiva muito mais fortes do que nas demais áreas do direito internacional público. Pois bem, ao trabalharmos com esses princípios, nós temos que ter em mente que há diplomas normativos internacionais que dispensam a prova da culpa. Então, nestes diplomas, não haverá necessidade do Estado agente, para ser responsabilizado, ter agido com culpa. Ele simplesmente será responsabilizado pela sua conduta, que pode causar o dano a título de prevenção ou a título de precaução, conforme o direito sanitário internacional ou o direito ambiental internacional estabeleçam. Assim, nós temos, por exemplo, a Convenção de Londres sobre atividades espaciais de 72, vejam bem, de 72, que já prevê uma responsabilidade por danos ambientais pelo simples risco da atividade desenvolvida pelo Estado ou por seus nacionais em áreas internas do seu Estado. Aí alguém poderia perguntar, existe alguma possibilidade, em tese, do Estado brasileiro ser responsabilizado por danos ambientais no Pantanal ou na Amazônia? Do ponto de vista teórico, isto é possível. Mas, para isso, obviamente, a questão deverá ser submetida a um tribunal internacional e será avaliado se houve ou não algum dano ambiental e que se deve a uma não ação do Estado brasileiro. Então, é tudo questão de prova e de debate. Assim como, em tese, poderia até ser discutida a eventual responsabilidade da União Soviética por uma prática de degelo da calota ártica, em virtude de algum tipo de conduta cometido por ela, a União Soviética, ou cometido por alguma pessoa em território soviético, sem que a União Soviética tomasse medidas inibitórias dessa conduta. E aí não se discute culpa. Volto a repetir, o sistema de responsabilidade internacional está voltado para a culpa. Mas quando trabalhamos com danos sanitários internacionais e com danos ambientais internacionais, nós podemos discutir o risco da atividade. Senise, haveria a possibilidade eventual de se pretender alguma responsabilidade da China pela disseminação da pandemia? Isto, aliás, foi até algo falado no discurso pelo presidente norte-americano Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas, há poucas semanas atrás, né? E, em tese, seria até possível, bastando que algum Estado faça a reclamação perante algum órgão internacional de natureza jurisdicional para que ele avalie essa responsabilidade. Então, tudo está relacionado à avaliação da responsabilidade. O que é vantajoso no direito sanitário internacional e no direito ambiental internacional é que nós temos essa possibilidade de responsabilidade internacional independentemente de culpa. Então, não se analisa se o Estado agiu com culpa ou não nesses dois campos, mas se analisa se a conduta do Estado gerou o dano ou não gerou o dano. E essa conduta pode ser tanto uma conduta comissiva quanto uma conduta omissiva. Então, existe a responsabilidade objetiva por omissão, sim, quando trabalhamos com danos sanitários internacionais e danos ambientais internacionais. 1992 já foi um ano mais profícuo na proteção ambiental, não apenas por conta de um dos maiores tratados internacionais da história do direito ambiental internacional, que é o Tratado da ECO 92, que foi um tratado celebrado aqui no Rio de Janeiro,
como também por conta de duas convenções muito importantes que trabalham com a responsabilidade objetiva por danos ambientais internacionais, que estão aí na imagem do PowerPoint para vocês. A Convenção sobre Efeitos Transfronteiriços dos Acidentes Industriais, de 1992, e a Convenção sobre a Proteção dos Cursos d'Água Internacionais, do mesmo ano. Bom, qual que é o objeto da Convenção sobre Efeitos Transfronteiriços? Enquanto a Convenção de Londres diz mais respeito às atividades espaciais desempenhadas ou autorizadas pelos Estados nos seus respectivos territórios, e atividades essas que podem causar dano ambiental, a Convenção de 92 diz respeito aos efeitos que acidentes industriais podem causar além da fronteira do estado aonde ocorreu esse acidente industrial. Então, percebam vocês que não estamos aqui discutindo sobre ofensa à soberania, que coisa absurda, mas estamos discutindo sobre questões que são de interesse de todos. Senão, a União Soviética não poderia ser responsabilizada pelo acidente de Chernobyl, ou Chernobyl, como nós falamos aqui no Brasil. O acidente nuclear de Chernobyl foi um acidente que teve uma repercussão sobre todo o continente europeu e sobre boa parte da Ásia, por conta dos efeitos da radioatividade, inclusive sobre a produção econômica de alguns países. Aqui no Brasil ficou muito famoso o caso dos leites contaminados por radiação nuclear, que eram leites que vinham da Europa para o Brasil e que seriam, segundo fontes da época, recusados por alguns países europeus, justamente porque seriam leites produzidos a partir de vacas que teriam sofrido efeitos da contaminação nuclear do acidente de Chernobyl. Tanto é assim que ficou bastante famosa uma ação civil pública proposta aqui no estado de São Paulo com relação à proibição da comercialização desse leite. E a comercialização foi proibida aqui no Brasil, fique tranquilo. Às vezes a gente pode falar uma coisa e a pessoa fica assustada. Nossa, então o pessoal tomou leite radioativo aqui no Brasil? Não, não tomou, porque houve uma decisão judicial liminar logo no início do processo proibindo a comercialização desse leite. E essa decisão foi confirmada no final da ação civil pública. Mas percebam vocês, então, como é importante também a questão dos efeitos transfronteiriços dos acidentes nucleares, no caso, e de acidentes industriais outros. Essa Convenção de 92. E é totalmente absurdo, volto a repetir, o discurso de que se ofende a soberania, por favor. Há interesses maiores em jogo, como vocês podem perceber, e que não são interesses escusos, pelo contrário, a gente está falando sobre meio ambiente internacional. Se eventualmente existe excesso de alguma ONG, da ONG A ou B, ou se existe excesso de algum Estado, como por exemplo a China ou os próprios Estados Unidos, que são os dois maiores emissores de gás carbônico do planeta, isso é outra história. Bom, a outra convenção de 92 é a Convenção sobre a Proteção dos Cursos d'Água Internacionais. E esta convenção diz respeito justamente à proteção ambiental desses cursos d'água, para que se preserve tanto a fauna quanto a flora aquífera, que pode ser fluvial ou marítima. Essa proteção dos cursos d'água internacionais também compreende os chamados lagos internacionais. Nós temos, por exemplo, os grandes lagos na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, que são 5 lagos, né, internacionais, porque não são integrados a apenas um estado, mas são de Estados Unidos e de Canadá. Mas nós também temos outras situações no planeta, basta nós olharmos no globo terrestre. Então é muito importante essa Convenção sobre Proteção dos Cursos d'Água Internacionais, porque isso também tem impacto sobre o meio ambiente, não apenas do vizinho, mas eventualmente
sobre outras questões que podem se disseminar para territórios de terceiros estados cujas fronteiras estejam ali próximas. E outra regra de responsabilidade objetiva internacional, esta mais focada, num primeiro momento, para o direito europeu, é a Convenção de Lugano, de 93, que estabelece também a responsabilidade sem culpa por danos ambientais internacionais. Mas lembrem-se, a maioria das situações é trabalhada no direito internacional como de responsabilidade subjetiva. Bem, agora vamos falar sobre um tema que já começa também a interessar a quem gosta de guerra. A chamada responsabilidade internacional por guerra, insurreição ou revolta. Bom, esta responsabilidade internacional, ela pode existir? Pode existir. O grande problema é que a sociedade contemporânea, ela entende que a guerra não é mais um direito. Então, por conta disso, a guerra, ela será normalmente tratada como um ato ilícito. Mas isso apenas em determinadas circunstâncias. A sociedade internacional entende que a guerra, acima de tudo, é uma causa excludente de responsabilidade. A guerra seria força maior. Então vamos abrir agora um parênteses para falarmos um pouquinho o que se entende por força maior. O conceito de força maior, ele é um conceito bastante polêmico no direito, mas é um conceito que tem a sua origem no direito do século XIX, o conceito mais recente de força maior. E a guerra é o grande exemplo de força maior desde a Idade Média. Então, falar-se em guerra como direito, algo que existia no direito da antiguidade e mesmo na Idade Média até a Paz de Westfália, é algo que pode até ser considerado, num primeiro momento, relativamente válido. Mas, de qualquer maneira, mesmo na Idade Média, havia uma forte compreensão dos glosadores e dos pós-glosadores. Glosadores são as pessoas que interpretavam, eram as pessoas que interpretavam os códigos romanos, as novelas romanas, as institutas romanas, com comentários à margem dessas normas escritas. Então, por isso o nome glosadores, porque eles interpretavam essas normas, o Código de Justiniano, por exemplo, com comentários. Tá? Bem, então, para os glosadores e os pós-glosadores da Idade Média, a guerra ela poderia até ser, em determinados casos, tratada como um direito. Mas a guerra era um grande caso de força maior. Qual que é a ideia de força maior? Força maior, como o nome está dizendo, vem do inglês Act of God, ou ainda do francês, ato de Deus. A ideia é de que há fenômenos que superam o próprio controle da humanidade. Coisas que o homem não tem controle. E mesmo que o homem pudesse ter algum tipo de controle, essas coisas seriam inevitáveis. A ideia, então, da força maior é uma ideia relacionada àquilo que está superior às forças humanas. Por isso, a expressão força maior. Então, são eventos inevitáveis. Por mais que se queira, muitas vezes não se pode evitar chuva. Pode-se até tomar processos científicos para que as nuvens sejam afastadas de um determinado local, ou o contrário, para que as nuvens sejam carregadas em um determinado local para haver a chuva. Mas, em determinadas situações, apesar dos critérios científicos, a chuva é inevitável. Tomando esse exemplo típico da chuva, que é um exemplo fraco, é verdade, passem esses exemplos para situações ainda maiores, como terremotos, como tsunamis, como maremotos, como
erupções vulcânicas, ainda que nós tenhamos controle de erupções vulcânicas, nós temos, obviamente, o controle, mas não temos o controle total desse processo. Houve uma evolução muito grande da geologia, mas não a tal ponto. Então, quando falamos em força maior, falamos em forças que superam as forças humanas. Pois bem, historicamente, a guerra é considerada hipótese de força maior. A morte natural, ela é inevitável. Ela é outro caso de força maior. Então, percebam vocês que nesses tipos de situação, aí não caberia a responsabilidade. Ela não cabe nem sob a ótica do direito interno e nem sob a ótica do direito internacional. A força maior, então, ela é a grande excludente de responsabilidade internacional. Então, repetindo, num primeiro momento, a guerra até era considerada um direito, sob determinadas condições. Mas ela também era considerada como força maior, porque os efeitos que a guerra causa são superiores à previsão que pode ser, muitas vezes, feita por especialistas no setor. Então, qual é o alcance dos efeitos da guerra? Nós não sabemos, mas sabemos que podem ser efeitos bastante indesejados, como, por exemplo, uma explosão atômica. Então, por isso a guerra ela é também considerada força maior. Sendo força maior, qual que é a regra, então, inicial que se aplica para os estados que estão em guerra? É a da irresponsabilidade inicial do Estado. O Estado, então, não tem responsabilidade inicialmente por guerras, por insurreições ou por revoltas. E pouco importa se essas guerras elas são internas ou externas. Pouco importa, inicialmente, se há apenas uma insurreição ou um movimento de revolta ou de comoção interna, onde alguns civis ou alguns militares tentem a tomada do poder daquele Estado. Ou tentem, eventualmente, a independência de uma área territorial em relação àquele Estado. Não há, em princípio, uma responsabilidade internacional por guerra, insurreição ou revolta. Isso quer dizer que, muito embora nós tenhamos uma série gigantesca de normas internacionais dispondo sobre presos de guerra, dispondo sobre armas de guerra que podem ser utilizadas, dispondo sobre a maneira que se deve proceder no tratamento humanitário às vítimas de guerra que não são aprisionadas, mas são vítimas de guerra por conta dos efeitos que a guerra causa numa área territorial, com relação à diplomacia de guerra. Percebam vocês, há uma série de normas internacionais sobre guerra. Mas não há, em princípio, a responsabilidade internacional de um Estado por prática de guerra. Bom, aí fica uma situação bastante complicada. Se a guerra não é mais um direito na sociedade contemporânea, porque a sociedade contemporânea trabalha com o princípio da prevalência da solução pacífica dos conflitos, e se a guerra ela é considerada força maior, então o Estado nunca será responsabilizado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu posso ter, sim, uma responsabilização do Estado. Mas, num primeiro momento, o direito internacional não se preocupa com os motivos da guerra. Não se preocupa com os motivos da insurreição. Não se preocupa com os motivos da revolta. Em primeiro lugar, porque se a guerra diz respeito a dois estados, a sociedade internacional pode se preocupar com a situação, pode manifestar preocupação com a situação. Mas a sociedade internacional, ela não se preocupa com os motivos no sentido de que não incumbe a ela ingerir na
autodeterminação desses estados que estão em conflito. Vejam que interessante. A sociedade internacional, então, num primeiro momento, ela demonstra sua preocupação, pode até demonstrar formalmente essa preocupação, mas ela não pode, juridicamente, discutir a motivação. Então, quem tem razão é o Estado A ou o Estado B que declararam guerra um contra o outro? Justamente por conta do princípio da autodeterminação dos Estados e justamente por conta do princípio da igualdade entre os Estados. Todos os Estados devem ser tratados de forma igualitária. Todos os Estados têm liberdade para decidir o que fazer com relação aos rumos deles, Estados. A guerra não é um direito. A guerra caracteriza a força maior. E uma eventual responsabilidade desses Estados envolvidos na guerra pode até existir. E é aí que nós vamos trabalhar agora com a ideia da responsabilidade internacional por guerra. Então, a ideia é, de início, a irresponsabilidade internacional por guerra, porque, de início, o que ocorre é o fenômeno da força maior. Justamente porque a sociedade internacional não deve intervir, num primeiro momento, na deliberação interna de um Estado de combate aos seus insurrectos ou aos seus revoltosos, ou até mesmo na proclamação de guerra contra um outro Estado. A sociedade internacional, repito, não pode discutir as motivações num primeiro momento, por causa da autodeterminação dos Estados e por causa da igualdade entre os Estados. Porém, eu posso ter, sim, a responsabilidade internacional quando se avalia a situação pela repercussão que a guerra causa perante estados que não estão em guerra. Então, aí entramos na responsabilidade internacional. Um caso bastante característico e que é, inclusive, bastante lembrado é o caso George Pinson, envolvendo França e México. Este caso é um caso muito interessante e que merece o nosso comentário aqui, porque o caso George Pinson, ele diz respeito ao francês, o Georges, que estava em território mexicano. Em 1928, houve uma disputa referente a um tratado celebrado entre a França e o México sobre a nacionalidade das pessoas. Então, quando uma pessoa de origem francesa teria nacionalidade mexicana e quando ela seria considerada francesa, né? E houve uma disputa bastante interessante envolvendo o George Pinson, porque, muito embora ele fosse francês de nacionalidade, ele estaria beneficiado pelo tratado em questão para ser tratado pelo México como se mexicano fosse. Mas houve uma revolta no México. Houve uma revolta interna no México. E esta revolta interna no México levou justamente a uma situação indesejada, não apenas para o Pinson, mas para outras pessoas que estavam ali beneficiadas pelo tratado França e México. E a questão acabou envolvendo justamente a discussão dos efeitos do tratado francês e mexicano sobre aquelas pessoas de nacionalidade francesa recepcionadas pelos mexicanos como se fossem mexicanos e, eventualmente, pessoas mexicanas que estivessem em França recepcionadas pelos franceses com determinados benefícios como se fossem franceses. Pois bem, discutiu-se, inclusive, esta situação à luz dos tratados internacionais da época. E esta é uma questão bastante complicada. Mas o que houve? Houve uma definição estabelecida pela Corte Internacional, no caso George Pinson, justamente concluindo que
as questões de guerra são questões relativas àqueles que participam dela. Mas quando se atinge uma pessoa que não tem a ver com a guerra e que é um estrangeiro procedente de um outro estado e que estaria beneficiado por uma norma do governo que está em guerra, há um prejuízo ao terceiro. E havendo esse prejuízo ao terceiro, então abre-se a possibilidade de uma averiguação de responsabilidade internacional. Então percebam vocês que eu posso sair daquela ideia confinada que se estabelece de que a guerra diz respeito apenas aos que estão em guerra. Ela diz realmente respeito aos que estão apenas em guerra num primeiro momento. E os efeitos da guerra são tratados como excludentes de responsabilidade internacional por constituírem força maior. Mas eu posso trabalhar com uma responsabilidade internacional quando há efeitos da guerra sobre quem não está em guerra. É esta a ideia, então, do direito internacional público. Eu posso, então, discutir efeitos da guerra sobre quem não está em guerra. Jorge Pinson não estava em guerra. Era uma guerrilha interna mexicana que poderia levar ou não à deposição do governo mexicano. Então, a discussão é por que ele ser envolvido com isso. Os efeitos da guerra sobre quem não está em guerra podem gerar responsabilidade internacional. Assim, nós temos, com relação à guerra, a seguinte regra geral, que eu passo agora para vocês, voltando ao nosso PowerPoint. Eu posso ter a responsabilidade de um Estado por guerra? Em princípio, não. Mas, se houver danos a terceiros que não estão envolvidos com a guerra, eu posso ter essa responsabilidade do Estado. E eu também poderei ter a responsabilidade do Estado nesse terceiro motivo aqui, quando os rebeldes se tornam os governantes, depondo o governo. Aí, neste caso, passa a haver um interesse internacional na alteração drástica do governo. A alteração de governo, ela leva à necessidade do reconhecimento do novo governo. Ou não. Vocês devem se lembrar que eu comentei sobre o problema da imunidade diplomática do ex-presidente de Honduras, que acabou pedindo asilo diplomático para o Brasil, quando ele foi até a embaixada brasileira em Tegucigalpa. Um caso que gerou comoção internacional, porque dizia respeito ao chefe de Estado de um país. Então, nesse tipo de situação, nós temos que definir. Eu vou reconhecer os rebeldes que tomaram o governo ou continuarei prestigiando o governo que foi tomado pelos rebeldes? A partir do instante em que há o pronunciamento da sociedade internacional, em sua maioria, sobre essa situação, reconhecendo-se o novo governo, eu tenho uma modificação de diretriz da sociedade internacional. Seria o mesmo que dissermos, não houve nenhuma guerra, nenhuma guerrilha, nenhuma revolta na Venezuela, mas nós temos uma discussão de poder. Vamos supor que chegue um determinado momento em que a sociedade internacional, por maioria, apoie o governo autoproclamado de Juan Guaidó. Então, aí eu tenho uma mudança de governo reconhecida pela sociedade internacional. Qual que é a ideia da sociedade internacional, então? Se eu tenho uma mudança de governo causada por uma guerra, por uma insurreição ou por uma revolta, eu tenho condições de responsabilizar o Estado, porque eu terei que analisar se as práticas da revolta, da guerrilha ou da guerra causaram efeitos sobre terceiros ou não, para fins de responsabilização do Estado. Então, eu posso responsabilizar o Estado internacionalmente em duas situações.
A primeira, quando há uma alteração de governo por conta daquela guerra, daquela insurreição, daquela revolta. E a segunda situação, que é a situação de George Pinson, que é a situação de um estrangeiro ou de um outro Estado que não está envolvido no conflito sofrer efeitos nocivos à sua pessoa ou ao seu patrimônio em razão daquele conflito. Esses são os grandes dois motivos para uma responsabilidade internacional por guerra, insurreição ou revolta. Eu posso ter também uma responsabilidade internacional decorrente do abuso de direito de militares. O militar, ele pode, na defesa do governo que ainda está no poder, eventualmente abusar dos seus direitos e violando, inclusive, leis internacionais sobre conflitos armados, causando danos a civis, o que é proibido por normas internacionais. Então, eu posso ter a responsabilidade do Estado também pela prática de atos de abuso de direito pelos militares, ainda que eles estejam, num primeiro momento, legitimamente, defendendo o governo que ainda está no poder. Com relação à responsabilidade internacional por guerra, vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito desse tema? Vejam que tema interessante e importante, né? E que muitas vezes acaba não sendo trabalhado da maneira que se deveria. Mas percebam vocês, então, que há sim a possibilidade normal dessas responsabilizações na seara internacional. Bom, passamos das 11h30 e aí nós temos uma pequena queda por pessoas que têm que ir para o trabalho, né? Quem sabe. Mas vamos então continuar. Nós temos ainda uns últimos minutinhos para falar sobre as duas últimas imagens do PowerPoint. Então vamos a elas. Bem, qual que é a solução que é dada para esses conflitos todos que nós falamos, que tem como fundamento a prática de um ato ilícito internacional? Nós temos várias soluções possíveis. A primeira ideia é a da reparação de dano. Quando há um dano exclusivamente moral, é bastante comum as desculpas formais do Estado que causou o dano. Nós tivemos até casos de danos patrimoniais que são solucionados com desculpas formais cumuladas com pagamento de indenização. Eu me referi para vocês, há 2 aulas atrás, se não me falha a memória, sobre a questão do bombardeio norte-americano à embaixada chinesa em Belgrado. E alguns meses depois da manifestação de chineses que teria depredado a embaixada norte-americana em Beijing. Se vocês não se lembram disso, deem uma olhadinha nas aulas passadas, que estão gravadas, tanto no Live como no meu YouTube, Roberto Senise Lisboa, tudo junto, Roberto Senise Lisboa. Pois bem, naquele caso, nós tivemos desculpas formais dos Estados Unidos para a China e desculpas formais da China para os Estados Unidos. E o pagamento de indenizações para a reparação dos danos patrimoniais causados às duas embaixadas. Os norte-americanos indenizaram a embaixada chinesa em Belgrado e os chineses indenizaram a depredação que manifestantes fizeram à embaixada norte-americana em Beijing. Então, eu tenho possibilidades de reparação do dano por ato ilícito internacional, sim. E elas envolvem, em primeiro lugar, as desculpas formais do Estado. Em segundo lugar, a punição dos causadores do dano. Se houver a necessidade de punição dentro da solução de conflitos encontrada pelos Estados, numa solução não jurisdicional, ou ainda numa solução jurisdicional por determinação da Corte de Arbitragem,
ou da Corte Internacional de Justiça, os causadores diretos dos danos deverão ser punidos. Além disso, eu posso também ter a adoção de medidas preventivas contra a reiteração do prejuízo, o que é bastante comum quando falamos em dano sanitário internacional e quando falamos em dano ambiental internacional. E o pagamento de indenização a título de compensação financeira. Mas eu também posso ter a reparação por crimes internacionais. E aí nós temos uma situação bastante diferente. Quando trabalhamos com crimes internacionais, estamos trabalhando com uma situação em que demanda não pura e simplesmente uma solução pacífica de conflitos, mas demanda a prática de crimes assim considerados como tais pela sociedade internacional. Os crimes que são mais combatidos pela sociedade internacional são os crimes ligados à sua historicidade. Então, estamos falando aqui dos chamados crimes contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade, eles abrangem a prática de atos violentos contra os direitos humanos, abrangem a prática de atos de terrorismo e abrangem a prática de atos de genocídio. Vejam só, então, como a rubrica Crimes contra a Humanidade tem uma amplitude muito grande no direito internacional. E, trabalhando com esta rubrica, nós temos a possibilidade, primeira, de se buscar a jurisdição internacional para que seja reconhecido o interesse de agir. Obviamente, em virtude do caráter de veto que o Conselho de Segurança da ONU tem sobre esses temas, incumbe a ele, Conselho de Segurança da ONU, definir se é possível ou não a busca da jurisdição internacional. Porque se o Conselho de Segurança da ONU, na prática, inviabilizar essa busca, isso será bastante complicado para se responsabilizar penalmente um determinado Estado. A responsabilidade não é só do Estado, mas ela acaba muitas vezes sendo uma responsabilidade penal e pessoal do mandante e executor dos atos criminosos. Nós tivemos vários casos de genocídio durante o século XX, infelizmente, e vários casos de crimes contra a humanidade. E tivemos esses casos julgados, ora por tribunais de exceção, o que não é o mais desejado pela sociedade internacional, são tribunais provisórios, instituídos ad hoc, depois da realização dos crimes, o que não é o desejável realmente, como foi o caso do Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas pelas práticas de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade, e também pela prática do genocídio contra o povo judeu e também contra os povos que eram considerados como de raça inferior pela teoria do arianismo nazista, como o caso dos poloneses, como o caso dos afrodescendentes, e também tivemos uma solução bastante questionável pela sociedade internacional, porque era um tribunal ad hoc. Não existia um tribunal permanente respeitado internacionalmente para julgar esses casos. A chamada Corte Permanente de Justiça Internacional da Sociedade das Nações já não se encontrava em franca atividade, já estava em decadência e já não tinha o respeito da sociedade internacional àquela época. E a Corte Internacional de Justiça ela acabou não sendo constituída para tratar desses casos. Além dos casos do nazismo, nós temos casos como o massacre de Nanquim, que é um caso de genocídio tremendo na Ásia. Nós temos o caso do ditador Idi Amin Dada, em Uganda, na década de 70, que levou à morte de dezenas de milhares de africanos. Então, nós temos casos de ditadores que, durante a história, acabaram tendo a sua exposição
perante os tribunais internacionais por crimes contra a humanidade. Curiosamente, por razões ligadas, obviamente, ao Conselho de Segurança da ONU, não foi o que aconteceu com alguns ditadores, como Stalin ou como Mao Tse-tung, porque China e a extinta União Soviética compunham o Conselho de Segurança da ONU e o veto delas impedia e impediria qualquer prática de julgamento internacional desses ditadores. Mas ditadores como o ditador de Ruanda, também pelo massacre de Ruanda, como Muammar Gaddafi, da Líbia, foram pessoas que acabaram sendo submetidas à análise da sociedade internacional. Um caso que ficou muito famoso na sociedade internacional foi o caso do 11 de setembro. E, por falta de tempo, eu não vou me adiantar muito sobre esse caso, porque chegamos ao final da aula. Acabamos praticamente a matéria responsabilidade internacional. Mas, se vocês me permitirem, vamos falar do 11 de setembro, então, na semana próxima, que teremos a nossa próxima aula. Nós quase acabamos, da minha parte, a minha parte de Direito Internacional Público. Apenas faltou falar com vocês sobre os chamados mecanismos de pressão e uso de força, da minha parte. O professor Kim ainda tem mais algumas coisas para falar com vocês de Direito Internacional Público. E, em sequência a isso, eu vou iniciar um estudo do Direito Internacional Privado com vocês. Então, eu abro para perguntas. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta ou não, ou se podemos encerrar a aula de hoje. Bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você tenha apreciado os temas. São temas muito palpitantes, né? E então eu agradeço a você e desejo um ótimo dia. Fique com Deus. Muitas bênçãos para o dia de hoje, tá bom? E até a nossa próxima oportunidade.